O caso de hoje foi solucionado 31 anos depois. Podemos dizer que foi solucionado por causa do café. Café sempre salvando vidas, né? E também por causa de um presente inesperado. Você já foi sorteado? E entre várias e várias pessoas, logo você foi sorteado. Olha só que legal, né? Pode ser que através desse sorteio você acabe solucionando um caso. Vem comigo. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal no quadro Sexta Estranha, que nem sempre cai de sexta, porém nele eu conto histórias reais, criminais, normalmente solucionados, e é exatamente por isso que vocês me indicaram tanto esse caso, né? Esse é aquele caso que a gente pode finalizar finalmente, a família pode descansar e pode ter a certeza, né, que a história realmente foi encerrada. Então, já que foi indicação de vocês, eu queria agradecer a várias pessoas que me indicaram. Eu não sei se ele apareceu na mídia recentemente, eu até me surpreendi, porque ele foi solucionado em 2018 e agora 2023 vocês vieram falar comigo, né, sobre esse caso. Então, que será que aconteceu, né? Enfim, tenho a história aqui para trazer para vocês e antes vou agradecer as pessoas que me indicaram. Gente, o YouTube tá meio bagunçado, então não consigo verificar exatamente o nome de vocês. Agora ele está aparecendo o arroba de vocês, então eu tenho que adivinhar mais ou menos. Então me desculpe se não aparecer corretamente o nome aqui de vocês. Então muito obrigada a Núbia Lima, também a Daniele, Andréia Cordeiro Levi, Milena L. Roque, Luzinete Ferreira, Elaine Cresque Garcia e Poliana Maracajá. Muito obrigada por terem indicado esse caso, é um caso que eu não conhecia e aí quando é um caso solucionado, né, a gente gosta muito mais. Se você também me indicou esse caso, eu acabei não falando o seu nome, também sinta-se agradecido, tá? Muito obrigada mesmo. O caso de hoje é do casal de namorados, Jay e Tânia. Tânia Van Cuylenborg nasceu dia 7 de março de 1969 na Colômbia Britânica, no Canadá. Jay Roland Cook nasceu dia 16 de dezembro de 1966, também na Colômbia Britânica, no Canadá. No momento da nossa história, Tânia tinha 18 anos de idade e Jay tinha 20 anos de idade. Ela tinha acabado de terminar o ensino médio, ele já tinha terminado há algum tempo e, pelo que eu entendi, ele trabalhava com o pai dele. Então, nós estamos em novembro de 1987, no Canadá. O casal, ele já tá namorando há uns 6 meses, eles estão super apaixonados e todo o tempo livre eles ficam frequentando a casa um do outro. Então, ou eles vão estar na casa do Jay ou vão estar na casa da Tânia. E as famílias deles apoiavam esse relacionamento. A família do Jay dizia que Tânia era uma menina muito gentil, muito graciosa, gostavam bastante dela e viam que ela fazia bem para o Jay. E também a família da Tânia gostava também muito do Jay. Falavam que ele era um bom rapaz e a família, o pai e a mãe apoiavam que Tânia o namorasse. Então, dia 18 de novembro de 1987, era uma quarta-feira, o pai do Jay, ele estava precisando de uma peça para arrumar um forno. Só que aí ele conseguiu essa peça só nos Estados Unidos, em Seattle. Jay acabou oferecendo para ir lá em Seattle buscar a peça. Era uma viagem longa, né? Então não dava para ir e voltar no mesmo dia. Porém, ele estava se organizando para ir no dia 18 e voltar no dia 19, na quinta-feira. Aí então ele resolveu levar a Tânia. Seria a primeira viagem que o casal faria sozinho, então meio que seria mais fácil você viajar com uma pessoa que você gosta, né? Meio que seria uma viagem também romântica, porém não era uma viagem romântica, era uma viagem, né, para negócios. Bom, eles iriam com a van da família do Jay, que era uma van meio marrom, meio cobre. A irmã do Jay disse que a família dele tinha um costume, né? Então, quando alguém saía para viajar, quem ficava em casa ficava dando tchauzinho, ficava acenando até eles perderem o carro de vista. E aí foi dessa forma a última vez, então, que eles se despediram do Jay. Gente, só que para sair do Canadá até chegar lá em Seattle, né,
Na verdade, assim, eles iriam sair de Vitória e o trajeto seria através de rodovias e também através de balsa, né? Eles pegaram a balsa às 4 horas da tarde. Essa balsa saiu de Vitória e iria para Port Angeles. Eles chegaram na balsa às 5h30 da tarde. Algumas pessoas os viram, lembram-se sim deles. Então eles pegaram uma rodovia e às 8 horas da tarde eles já estavam em uma outra cidade. Aí eles pegariam uma segunda balsa, que essa balsa sairia de Bremerton e aí finalmente chegaria em Seattle. Lá em Seattle, eles iriam pegar a peça e aí eles planejavam dormir dentro da van mesmo, perto da loja ali onde forneceria a peça para eles. Só que eles nunca chegaram nessa loja, eles nunca pegaram a peça. Então as famílias estavam esperando que eles chegassem em casa, né, no dia seguinte, no dia 19. Isso não aconteceu. O pai da Tânia achou muito estranho que naquele dia ela não telefonou para ele, porque assim, os dois, eles eram muito responsáveis. Tânia, se fosse chegar atrasada por qualquer motivo, ela ligaria avisando. Então, quando nem houve uma ligação, né, falando, olha, eu estou bem, logo eu estarei aí, não era perfil deles, sabe? Eles acharam realmente muito perturbador isso. Então, chegou o dia 20, ninguém chegou em casa, então as famílias foram à polícia e disseram que o casal estava desaparecido. Foi daí que eles descobriram, né, que o casal realmente tinha pego a balsa e tinha chegado nos Estados Unidos. Então, começaram a procurá-los. Os pais dos dois foram também para Seattle, porque a polícia acredita que se aconteceu alguma coisa com os dois, foi nesse último trajeto, faltando pouco para chegar ali ao destino final. O pai da Tânia se chamava William, ele era advogado e ele sempre esteve presente nas buscas. Ele tinha um filho chamado John, né, que era o irmão da Tânia. Ligaram para ele na faculdade, ele fazia também faculdade de Direito, ele seria advogado assim como o pai, e ele já percebeu que tinha alguma coisa muito estranha quando ela não apareceu. Então no dia 24 de novembro de 1987, acabaram achando o corpo da Tânia. Ela tinha sido jogada em uma vala. Ela estava vestida somente com a parte de cima, apesar do sutiã também estar levantado, e ela estava sem calça e sem roupa íntima. Ficou claro que ela tinha sido abusada intimamente e ela recebeu um tiro na cabeça. Não havia sinal nem da van, nem do Jay. Perto ali do corpo dela também foram encontradas abraçadeiras de plástico. Gente, a gente usa abraçadeira para qualquer coisa, né? E estavam achando que de repente usaram essas abraçadeiras para prender os braços dela. A polícia falou para as famílias para eles ficarem de sobreaviso, porque como o Jay desapareceu, ele também era um suspeito. Claro que as famílias não acreditavam nisso. No dia seguinte, no dia 25 de novembro, encontraram perto de um bar algumas coisas jogadas no chão. Encontraram a carteira da Tânia, as chaves da van, algumas munições e um par de luvas descartáveis. Esse bar, ele ficava perto de uma rodoviária e a polícia acredita que deixaram o par de luvas ali, meio que como um recado, né? Olha, eu não deixei digitais para vocês. No dia seguinte, perto da rodoviária, tinha um estacionamento e encontraram a van do Jay lá. Ali ao redor, perto da van, também tinham outras abraçadeiras. Jay não estava na van, só que dentro da van eles encontraram algumas coisas. Encontraram a passagem da balsa, que era exatamente esse último trajeto que eles fizeram até chegar em Seattle, mais abraçadeiras. Encontraram a calça da Tânia, né? Lembra que ela estava sem calça? Pois é, encontraram essa calça. Essa calça, ela também tinha material masculino nela e também tinha um cobertor sujo de sangue. Só que Jay ainda estava desaparecido. No dia seguinte, que era o dia de ação de graças, infelizmente, ele foi encontrado. Ele foi encontrado embaixo de uma ponte, ele estava sem vida. Jay apanhou muito, só que a causa da morte dele, gente, foi sufocamento. Olha que absurdo, colocaram um maço de cigarro dentro da garganta dele. Então eles tinham várias pistas, só que essas pistas não chegaram a lugar nenhum. Perto do corpo da Tânia também foi encontrada
uma bala, uma munição, que batia com aquelas balas que foram encontradas embaixo da varanda perto do bar. O sêmen encontrado tanto na Tânia quanto na calça dela pertencia à mesma pessoa e não era do Jay. Algumas coisas estavam faltando. Por exemplo, a jaqueta preta com detalhes vermelhos do Jay, também uma mochila verde que Tânia tinha levado, e ela também tinha levado uma máquina fotográfica com uma lente especial. Então a polícia acabou divulgando que se alguém soubesse de alguns desses itens, para denunciar. A teoria da polícia é que nessa última balsa que eles pegaram, eles conheceram alguém e, sendo os dois muito ingênuos, acabaram dando carona para essa pessoa. E essa pessoa então se aproveitou, né? E acabou fazendo isso com o casal. Bom, as famílias chegaram a oferecer $50 mil para quem soubesse de alguma coisa, para quem desse alguma pista. Infelizmente, isso não levou a nada. A polícia tinha alguns suspeitos, né? Porque naquela região, naquela época, tinham 2 serial killers atacando. Um se chamava Robert Yates e o outro se chamava Charles Sinclair. Só que as investigações depois demonstraram que nenhum dos dois era o culpado. Pelo menos não nesse caso. Gente, somente um mês depois do que isso aconteceu, as famílias começaram a receber cartões. Sabe, antigamente você mandava cartão de Natal, cartão de aniversário, esse tipo de coisa, né? Que chegavam através do correio. E a família acabou recebendo cartões de Natal de uma pessoa anônima que insultava a família, insultava as vítimas, dizendo que ela tinha sido a pessoa responsável por tirar a vida dos dois, e escrevendo coisas absurdas, né? Então vocês imaginam a família recebendo isso no cartão de Natal e também em outras datas comemorativas. Bom, os carimbos das cartas diziam que elas eram enviadas de 3 locais diferentes, de Nova York, Los Angeles e Seattle. Todas elas tinham a mesma caligrafia e todas elas tinham palavras específicas. No total, gente, foram mais de 20 cartões. A primeira pista que apareceu e que deixou a polícia animada foi em 1990, porque encontraram em uma loja de penhor aquelas lentes, né, que tinham sido roubadas então da Tânia. Só que quando chegaram lá para investigar, eles não descobriram quem tinha levado aquela lente até a loja, né? Então não deu para identificar ninguém. Conforme os anos foram passando, eles começaram a utilizar técnicas de DNA. Eles tinham DNA, né? Tanto ali na calça da Tânia quanto no corpo dela. Só que, infelizmente, eles não chegaram a nenhuma resposta. Então, era como se essa pessoa ela não tivesse uma ficha criminal. Em agosto de 2010, eles conseguiram avaliar, se certificar que todos aqueles cartões enviados para as famílias eram enviadas pela mesma pessoa. Só que aí depois descobriram que a pessoa que enviou aquilo não tinha relação com o DNA encontrado na Tânia. Descobriram quem era esse homem. Na época que ele foi descoberto, em 2010, ele tinha 70 anos de idade. Ele era um homem que tinha problemas mentais e ele acabou confessando que pegou todas aquelas informações que saíram na mídia, né? E realmente, nada do que ele escreveu nas cartas era diferente do que saiu na mídia, né? Não era nada, nenhum trunfo ali que a polícia aguardava que só a polícia saberia ou só quem cometeu o crime saberia. Então ele acabou confessando porque ele quis fazer uma pegadinha e aparentemente, né, por ele ser considerado com problemas mentais, ele não foi indiciado a nada e essa parte foi encerrada. Em 2017, o detetive que cuidava desse caso, gente, foi o mesmo detetive, desde 1987 até 2017, né, que agora o momento da nossa história, não mudou. Era o detetive que, assim, ele acabou ficando amigo das duas famílias, porque eles estavam sempre em comunicação, então ele levou isso como algo pessoal para ele, que ele iria solucionar. Em 2017, ele ouviu falar de uma nova tecnologia que dava, através do DNA que você tivesse, dava para verificar as características de uma pessoa.
e você fazer um retrato falado dela. Então eles pegaram o DNA, mandaram para essa empresa, né, que acabou desenvolvendo esse estudo e acabaram montando um retrato falado. Eram então 3 retratos falados, simulando como se ele tivesse 25 anos, porque se ele cometeu esse crime com 25 anos, você lembraria dessa pessoa. Também com 45 anos e também com 65 anos. Eles foram à mídia, eles foram pedir ajuda e as famílias também foram pedir ajuda. Com base no DNA, eles determinaram que tratava-se de um homem branco de ascendência europeia. Tinha olhos verdes, pele branca, possivelmente tinha sardas e tinha calvície. Infelizmente, não levou a nada. Só que no ano seguinte, em 2018, alguma coisa aconteceu. Houve a primeira prisão relacionada à genealogia genética em 2018, quando prenderam o assassino do Golden State, que ele estava há 43 anos impune, anônimo. Foi nessa época que as pessoas começaram a fazer testes de DNA para mandar para os laboratórios e através disso eles saberiam quais eram suas ascendências, né? Se eles eram europeus, se eles eram africanos, e com isso as pessoas poderiam montar sua árvore genealógica. E a partir daí a polícia também conseguiria montar a árvore genealógica dos suspeitos, encontrar pessoas relacionadas da família e aí, né, finalmente descobrir então quem era o culpado em alguns casos. Então, a primeira vez que isso aconteceu foi em 2018, os policiais ficaram ligados, né, e também quiseram saber se conseguiriam descobrir quem era o responsável por ter feito aquilo com o casal, já que eles tinham o DNA, então, do culpado. É aí que entra uma mulher chamada Cici Moore. A Cici, ela fazia esse trabalho, né? Só que ela fazia esse trabalho especificamente para encontrar criminosos. E aí, quando ela soube do caso da Tânia e do Jay, não teve como ela não se envolver. Por quê? Assim como Tânia, ela também nasceu em 1969. Então, no ano que Cici estava se formando, que começou uma nova faculdade, foi o ano que a vida de Tânia foi interrompida. Então ela se viu ali na Tânia, né? Poxa, eu continuei vivendo e ela não. Só que com o meu estudo eu posso hoje ajudar a encontrar o assassino dela. Em 2013, uma mulher chamada Chelsea, ela tinha interesse, né, em conhecer pessoas aí da família dela, em montar a árvore genealógica, que é o que muitas pessoas têm interesse em fazer. Então, como teve o Facebook, dava para você acabar encontrando pessoas ali com o mesmo sobrenome. E ela acabou encontrando muitas primas, né, de segundo grau, que ela achou bem interessante. E aí, ela resolveu se candidatar em 2018 para um sorteio. E nesse sorteio, ela ganharia uma avaliação do seu DNA. Eram apenas 2 pessoas que seriam sorteadas e ela foi uma dessas pessoas. Então vocês imaginam quantas pessoas, né, não estavam se candidatando aí para esse sorteio. Então ela recebeu um kit, ela acabou cuspindo nesse frasco e mandando esse frasco então, né, para a empresa. A empresa acabou avaliando o DNA dela e acabou devolvendo. Dali ela descobriu várias coisas, né, enfim, características da origem, enfim, que são coisas assim que todo mundo tem, né, de certa forma, um certo interesse. Então, a partir do momento que Chelsea fez aquele teste, ficou no sistema. Cici acabou encontrando 2 pessoas que tinham o DNA compatível com o criminoso e eram 2 pessoas que tinham feito esse tipo de teste aí, né, de genealogia genética. Cici descobriu 2 primos de segundo grau do criminoso. Então, ela tinha que descobrir quem eram os pais desses primos, os avós desses primos, para aí sim ela descobrir então quem era o criminoso. Então, seguindo uma linha lá da árvore genealógica da Chelsea, que é a que interessava a Cici, ela descobriu que um casal teve 4 filhos, 3 mulheres e 1 homem. Então, descobrindo isso, ela acabou descobrindo quem era o criminoso. E esse homem era sim primo de segundo grau da Chelsea, ou seja, ele era o criminoso.
Ele era o homem que tirou a vida de Tânia e de Jay. E aí Cissy fez algo que Chelsea tinha feito lá em 2013. Ela entrou na internet, né, e foi procurar ali aquelas pessoas com aqueles sobrenomes. Então, sim, foi fácil encontrar as 3 irmãs, né, as 3 primas de segundo grau. Só que quando ela tentava achar alguma coisa ali do único irmão, ele era uma pessoa assim bem misteriosa. E Chelsea também tinha achado isso em 2013, quando procurou esse primo. Ela conseguiu falar com as 3 primas tranquilamente, ficaram amigas ali, né, de rede social, só que com esse primo não, ela não conseguiu contato nenhum. Esse homem se chamava William Talbot II. Sim, agora a polícia sabia quem era o responsável. Bom, o detetive ele ficou muito feliz quando soube disso. E sim, eles conseguiram rapidamente descobrir o endereço do William. Gente, o William, ele ficou todo esse tempo sem ter uma ficha criminal. Por isso que o DNA dele nunca batia, sabe? Porque ele tinha ficha limpa. Então, descobrindo onde ele morava, descobrindo o carro que ele dirigia, começaram a persegui-lo. Ele estava dirigindo um caminhão, ele parou em um semáforo e nesse momento ele abriu a porta do caminhão e jogou um copo plástico de café que ele tinha acabado de beber. Quando o farol abriu e ele voltou a dirigir, os detetives eles foram lá no meio da rua com um copinho plástico voando, conseguiram resgatar e levaram então para análise. Eles tinham que descobrir se aquele DNA que estava no copo batia com o DNA que foi encontrado no corpo da Tânia. Porque, né, gente, para prender alguém, para acusar realmente alguém, você precisa ter o máximo de provas possível. E sim, foi comprovado que o mesmo DNA que estava no corpo da Tânia era da mesma pessoa do copo de café. O William, sim, era o responsável. Em maio de 2018, ele foi preso e ele foi acusado de ter tirado a vida do casal. O juiz não concedeu fiança para ele, ele ficaria preso, então, até o dia do julgamento. A polícia pediu ajuda da população para quem tivesse, né, informações de William naquela época, né, no final dos anos 80, que foi quando isso aconteceu. Descobriram que ele morava perto de onde o corpo do Jay foi encontrado e descobriram que ele trabalhava na época perto da balsa. Então pode ter sido lá que ele acabou conhecendo o casal. Meses antes da morte do casal, ele tinha sido demitido, ele trabalhava, né, por uma empresa ali perto da balsa de entrega, porém, né, uma região que ele conhecia, então pode ser que ele continuasse andando por ali. Na época que ele cometeu esse crime, ele tinha 24 anos de idade, ele não tinha contato com ninguém da família. 2 irmãs deram uma entrevista por telefone e elas falaram que ele era um homem furioso, ele foi crescendo e se tornando furioso, principalmente depois da morte do pai deles, que o pai deles morreu num acidente de carro. Então ele era agressivo com as irmãs, ele xingava as irmãs, ele batia nas irmãs. Uma dessas irmãs, ele chegou a quebrar o cóccix dela, que é aquele ossinho que a gente tem ali no final da coluna. Até que ele saiu de casa e ninguém nunca mais teve contato com ele. Naquela época, em 87, ele dividia apartamento com um colega de quarto que dizia que ele bebia, que ele utilizava drogas, que se lembra de ter visto a van com ele, que era uma van idêntica à van do Jay. E também, gente, ele disse que o William tinha um cobertor. E esse cobertor batia com aquele cobertor que foi encontrado na van do Jay e estava sujo de sangue. Esse sangue era sangue do Jay. Então eram muitas informações, né, que seriam todas levadas para o tribunal. Na van do Jay foi encontrada uma marca de palma e aquela marca batia também com a palma do William. Então, gente, o julgamento começou em 2019. A defesa estava alegando que ele era inocente, que ele não tirou a vida de nenhum dos dois, porém, ele teve relação consensual com Tânia. Pois é, né? É fácil dizer isso. Também os advogados estavam falando que ele não se lembrava de Tânia e ele não se lembrava do que ele fez há 30 anos atrás. Realmente era muito tempo. Por outro lado, a promotoria
eles estavam felizes porque era a primeira vez que a genealogia genética era apresentada no tribunal. Então, por mais, né, que o Golden State tenha sido preso antes e acusado antes, o julgamento do William Talbot foi antes. Então, é a primeira vez que a genealogia genética foi apresentada no tribunal, considerada como prova. E aí, enquanto acontecia o julgamento, a promotoria estava receosa que, de repente, eles não tivessem provas o suficiente, né? Com o avanço da tecnologia, eles resolveram, mais uma vez, testar o DNA do William com as abraçadeiras, tanto que foram encontradas perto do Jay, perto da Tânia ou ali dentro da van. E uma das abraçadeiras que estava dentro da van coincidiu o DNA dela com o DNA do William. Então, claro que isso seria uma prova, sim, né, que ninguém duvidaria. Só que como o julgamento estava em andamento, eles tinham receio que, apresentando essa prova no meio do julgamento, isso fosse atrasar o julgamento. Então, eles resolveram deixar para lá. O julgamento demorou 2 semanas, quando o júri teve que se reunir para decidir se o William era inocente ou culpado. No primeiro dia não teve decisão, no segundo dia também não teve, e no terceiro dia finalmente teve. Ele foi considerado culpado de ter tirado a vida do casal. É possível ver um alívio do John, do irmão da Tânia. Parece que ele tirou o peso, né, em cima dos ombros dele. E dali a alguns meses iria sair a decisão da juíza, dizendo quanto tempo que ele cumpriria de pena. E foi nesse dia que Chelsea resolveu aparecer no tribunal. Ela queria conhecer as famílias das vítimas. Ela não saberia como que ela seria recebida, né? Porque, enfim, né? Ela era uma prima, então, do William. Porém, ela foi super bem recebida pelas famílias. Então, ela ficou muito agradecida com isso. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma outra pessoa que também apareceu, né? Na árvore genealógica como sendo primo de segundo grau também, né? Do William. Foi confirmado que essa pessoa também era prima de segundo grau. Só que ela não quis se identificar, ela ficou sendo anônima. Quanto isso, Chelsea, ela quis se identificar e ela foi entrevistada por vários programas de TV que eu assisti, inclusive. Então, no dia no tribunal que estava ali para decidirem, né, qual seria a pena dele, o William, ele estava sozinho. O William, aparentemente, ele não casou, ele não teve filho, ele não construiu família, não tinha ninguém da família dele ali, nem os pais que estavam vivos ainda, nenhuma das irmãs. Só para falar, né, acho que eu esqueci de falar, no momento que ele foi preso, ele tinha 55 anos de idade, e a única pessoa da família dele que estava ali no tribunal, ela estava a favor das vítimas, né, que era a própria Chelsea. Então, quando a juíza disse a pena dele, ela disse que ele receberia 2 prisões perpétuas sem direito a condicional. Ou seja, né, ele nunca mais vai sair da prisão, o que tá ótimo, né? Ele ficou 31 anos vivendo a vida dele, né? Como se fosse uma pessoa inocente, sendo que ele não era. Gente, a genealogia genética já tem solucionado vários casos arquivados, o que é maravilhoso, né? Que são respostas que as famílias achavam que de repente nunca as teriam. Bom, no decorrer de todos esses anos, as famílias de Jay e de Tânia nunca desistiram. No começo a gente vê que são os pais deles que estão à frente, né, das buscas, indo para a imprensa, dar entrevistas, fazer o possível com que eles não sejam esquecidos. E depois, né, de um tempo, os irmãos acabam tomando essa frente. Então a gente vê o irmão da Tânia, o John, e a gente vê a irmã do Jay. Isso aconteceu com eles em 1987. 10 anos depois, em 1997, o pai da Tânia perdeu a vida. Logo depois que ele perdeu a Tânia, ele também perdeu um grande amigo dele, que também era sócio nos trabalhos, e as pessoas falaram que ele nunca mais foi o mesmo, que ele ficou uma pessoa triste, isolada. Em 1997, aos 61 anos de idade, ele morreu. O culpado de ter feito isso com o casal foi descoberto em 2018. Em 2019, houve o julgamento e a pena, né, que foi uma pena assim super bem colocada. E
Em 2020, pouco tempo depois, em março de 2020, a mãe da Tânia faleceu. Ela era tida sempre como uma pessoa muito gentil e bondosa. Ela acabou perdendo a vida de forma natural. Gente, olha só que desesperador. Em dezembro de 2021, o Tribunal de Apelações anulou a condenação de William. Ele considerou que uma das pessoas que fazia parte do júri, ela não era imparcial. Ou seja, ela tinha alguns sentimentos que a tornaram parcial, já considerando que William fosse realmente culpado antes mesmo de apresentarem as provas. Então, depois disso, com a anulação da pena, o que os advogados dele queriam era um outro julgamento. Só que ainda bem que um ano depois, em dezembro de 2022, o caso dele foi levado ao tribunal, à Suprema Corte, e foi uma decisão unânime que restabeleceu as condenações dele. Então, vale a condenação que ele recebeu lá no julgamento. 2 prisões perpétuas sem direito a condicional. Então é isso, né, gente? Eu tenho um caso aqui no canal também que foi solucionado por causa de um copo de café, assim como esse. E eu também tenho o caso do menino da caixa, né, que ele ficou anos e anos sem ter uma identidade. E aí no começo desse ano a identidade dele foi revelada e ainda está pendente saberem quem cometeu o crime contra ele. Porém, eu vou deixar esse vídeo também para vocês, porque a história, né, dos policiais que fizeram o possível que ele tivesse recebido um nome, tivesse recebido um túmulo, o amor, né, que aquela criança nunca recebeu. É um vídeo bem bonito, bem emocionante, eu vou deixar aqui pra vocês também, tá? Bom, então é isso, eu agradeço a todos vocês que indicaram esse caso, e vamos ficar aí com os aniversariantes do final do mês de junho, e a gente se vê no próximo caso, tá bom? Tchauzinho! Agora vamos para os aniversariantes, que são os últimos aniversariantes do mês de junho. Primeiro eu queria dar parabéns, né, pro pessoal que fez em junho também, só que eu acabei deixando passar. Dia 3 foi aniversário da Claudimari, dia 11 o aniversário foi da Gardênia Frazão, dia 14 da Carol Reis, dia 15 o aniversário foi do Paulo Sérgio, dia 20 o aniversário foi da Helena Monteiro, dia 22 da Aldenora Nora Ribeiro, e dia 23 o aniversário foi da Cristiane Galdino, parabéns. Hoje, dia 25, o aniversário é da Patrícia Santos, dia 26 o aniversário é da Tereza Pereira e da Riceles Martins. Dia 27 o aniversário é da Norma Cristine, da Giovana, que é neta da Edna Santos, e da Ivani Diamante. Dia 28 o aniversário é da Nice Danelli, e dia 29 nós temos vários aniversariantes. Nívia Paula Belucci, que tá fazendo 74 anos, da Ângela Maria Silva, Rosana Martins, Kátia Pascoalon e Marlon, o seu irmão Mairo, pediu para eu dar aniversário para você. Hoje aniversário também é do Marlon Vander Machado. Gente, eu espero ter falado o nome de vocês corretamente. Teve uma mudança agora no YouTube, então eu não consigo ver o nome e o sobrenome de vocês como vocês se identificavam, né? Agora eu vejo só o arroba e aí eu tenho que tentar adivinhar qual é o nome e o sobrenome, tá? Espero que eu não tenha errado. Pessoal, feliz aniversário, que vocês tenham um ótimo ciclo aí, maravilhoso para vocês, cheio de realizações, que as coisas boas aconteçam e que pessoas boas estejam sempre ao lado de vocês. Feliz aniversário!